Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnicas para pequenos e médios produtores que cultivam fruta e hortaliça. A competitividade está muito grande, existem muitas pessoas cultivando, fazendo com que tenha muitos concorrentes. E uma coisa que nós não podemos parar é de reinventar para não ser o mesmo no meio de uma multidão. Então, nós temos que pensar nas possibilidades de diferenciar o nosso produto no momento de venda e comercialização. E até mesmo mudar o tipo de cliente que vai comprar esse produto. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou passar para você dicas que vai fazer com que vocês tenham algumas ideias e possam sim procurar e utilizar essas ideias dentro do seu cultivo atual. O cultivo atual que nós trabalhamos em campo aberto ou dentro da estufa demanda muito adubo e muito defensivo agrícola. Faz com que o custo de produção se eleve demais e na hora da venda você não tem uma valorização do produto, mesmo se estiver dentro do padrão de qualidade que o mercado quer. Então, para tentar diferenciar esses pontos, nós temos que diversificar a nossa produção, sim, só que trazer um produto diferente para o mercado, porque eles têm um comportamento de alteração ao longo do tempo. Então, fique até o final do vídeo que vocês vão descobrir quais são essas inovações que vocês podem se aprofundar e conhecer melhor. Aí, em cima dos seus comentários, posso fazer vídeos explicando cada um deles de uma forma detalhada e que vocês consigam ter esse tipo de manejo, esse tipo de produto diferenciado. Um deles é o microgreen ou microverde. O microverde, ele é, como o próprio nome fala, o cultivo de microplantas, né? O cultivo de microplantas. E essas plantas são aquelas que germinam diretamente da sementinha e o que forma o primeiro par de folhas. Então são aquelas duas folhinhas que saem logo que germina da sementinha e abre e se formam, né? Ou seja, você vai fazer a colheita desse microverde quando ela tiver de 6 a 7 centímetros de altura. Então você não vai ter um cultivo normal, é como se fosse uma mudinha jovem, bem jovem, praticamente bebê, que vocês vão estar fazendo colheita. Só que claro, vocês não vão plantar em células das bandejas. Não, o microverde é como se fosse um tapetinho de mudinhas bebê que vai ser o tapetinho de hortaliças folhosas. E essas hortaliças folhosas podem ser rúcula, alface, couve, brócolis, beterraba, cenoura, tudo que vocês imaginarem, até abóbora pode fazer um microverde. Então qualquer hortaliça pode ser hortaliça de fruta, hortaliça de folhas, hortaliça de raiz, hortaliça de talos, leguminosa, pode estar usando trigo, milho, ervilha, tudo que vocês possam imaginar. Você pode cultivar o microverde, só que você vai colher ele quando atingir 6 centímetros de altura. E só que, como eu não vou fazer o plantio da mudinha individualmente, nas fotos vocês vão observar que é um tapetinho de microverde que você vai colher. Você pode fazer a colheita dele cortando bem próximo da raiz ou até mesmo comercializando com a raiz, porque daí dura mais na geladeira. Só que você compra, tem que levar rapidinho para casa. Então tem que pensar se o seu cliente vai ter esse tipo de agilidade. Agora, um bom no microverde é o seguinte, qual que é o interessante desse ponto? O microverde, ele é rico em nutrientes, cerca de 40 a 50% mais do que a planta adulta que estamos acostumados a comer.
Por quê? Porque como ele é uma planta jovem em desenvolvimento, ele está no topo do metabolismo para formar tecido de uma planta que vai chegar 100, 200 vezes maior do que a plântula de microverde que nós compramos, que nós também vamos vender. Então, microverde nada mais é do que a comercialização de plântulas. Então, vocês podem olhar no dicionário ou aqui embaixo eu já vou deixar escrito o conceito, o significado de plântulas. Esse ponto é muito interessante porque você pode atingir um público que está cada vez mais preocupado com a saúde. E como esses microverdes têm uma alta concentração de nutrientes em relação a uma planta colhida adulta, então se torna interessante, porque você vai comer uma porção pequenininha com uma quantidade de nutriente muito maior do que uma planta adulta que você tem que consumir muita quantidade. Então isso é muito interessante para pequenas pessoas, pequenas famílias, para aquelas pessoas que moram sozinhas. Hoje nós sabemos que dentro da cidade existe vários tamanhos de família, daquelas que é só o casal que tem, ou se não, 1 ou 2 filhos, ou até mesmo a família de um só, que é a pessoa solteira ou que mora sozinho no apartamento, numa casa e assim vai. Então o microverde é interessante por causa disso, porque nós temos que pensar em que tipo de cliente eu vou colocar esse produto. Claro que, como eu uso uma quantidade muito maior de semente, mesmo eu tenho um curto período de tempo, que no torno é 10, 15 dias, eu já plantei e já estou colhendo, ou seja, o retorno é rápido. Só que ao mesmo tempo você já tem que ter onde vender isso. Então você pode estar começando devagarinho, plantando poucas unidades ou poucas hortaliças, até você conseguir ter um cliente em potencial que compre sempre. Então você pode começar a cultivar por seus amigos, por seus parentes, ver o que eles acham e assim aumentando gradualmente a sua clientela. E o microverde é interessante porque você pode fazer em um espaço muito reduzido. E esse espaço reduzido não vai demandar quantidade grande de água, pode até ser feito com o uso de luz artificial, essa branca mesmo. Então você pode colocar dentro do seu cômodo, utilizando luz artificial, nutriente, um substrato específico, pode estar se utilizando manta de fibra de coco ou até mesmo o substrato em pó, que pode ser encontrado no comércio. E o microverde pode ser utilizado qualquer tipo de semente de hortaliça. Só que um ponto maior nesse tipo de cultivo é o uso 10, 20, 40, 50 vezes maior de semente para você obter esse tipo de produto para ser vendido. Claro que existem as opções. Você pode vender um tipo de microverde, uma espécie específica em cada embalagem, ou se não, você pode fazer um mix desse microverde, tipo uma salada, e oferecer prontamente para o consumo. A pessoa que comprar vai comprar ele já limpo, pronto para ser consumido. Então a cadeia de frio tem que acontecer desde o momento que você colhe até chegar no seu consumidor ou no ponto de venda. E no ponto de venda também tem que ter um refrigerador. Só que lembrando, é um produto diferenciado, com alto teor de nutrientes, em pequenas porções, pode ser com um só tipo de hortaliça ou pode ser um mix de hortaliças em tamanho reduzido de no máximo 6, 7 ou 8 centímetros de comprimento, na qual você vai estar ingerindo uma bomba nutritiva em pequena quantidade. Claro que essa pequena quantidade tem o seu preço unitário. Então, muitas vezes
você vai vender em gramas, 100, 150 gramas, que já é uma quantidade razoável, porque são plântulas, tem um peso bem reduzido em relação à planta adulta. Então você vai estar trabalhando com gramas. Tem gente que começa com embalagem de 50 gramas. Só que aquilo, comece aos poucos. Pouco a pouco você plantando, comece a vender dentro das pessoas que vocês conhecem, para vocês conseguirem ver se o público que você tem contato vai aceitar esse produto. Outro ponto que é muito interessante, se você começa a ir na zona rural, que é próximo da cidade, tenta divulgar esse produto numa academia, né, num centro nutricional, fazer parcerias com nutricionistas para que possam indicar esse tipo de alimento que você produz. E um ponto bem interessante, o microverde não pode ter o uso de defensivos, porque como o defensivo ele vai ter uma carga química muito grande e o microverde não tem tempo para poder quebrar esse produto químico que vai ser aplicado, ele acaba indo para o consumidor com uma carga alta de defensivo. Então, ou seja, o microverde obrigatoriamente é orgânico. Por quê? Porque você não usa defensivo nenhum, não usa fungicida, não usa nada. Então você só vai incentivar a produção, no caso o crescimento, com um substrato, uma solução nutritiva de baixa concentração, porque você tem que pensar que é um bebezinho absorvendo esse nutriente, e se você aumenta muito a concentração de nutrientes, pode levar à morte do sistema radicular e consequentemente o da planta. Uma coisa que é bem interessante, que eu sempre falo para os produtores que eu atendo, é que no momento de você fazer o plantio, eu aconselho sempre deixar as sementes de molho alguns minutinhos ou 1-2 horas para ela absorver a água, e quando você colocar em cima da manta de fibra de coco ou até mesmo do substrato em pó, você tenha já uma semente que já está hidratada, e a semente hidratada ela consegue germinar mais rápido e uniforme. Então o seu tapetinho de microverde ele começa a germinar por igual.